Então nós vamos preparar uma série de lives muito legal, com umas temáticas super aí da moda, né? E que vão tratar sobre muita coisa que vai te dar insights maravilhosos para poder abrir a sua cabeça para advocacia. Porque hoje, gente, enquanto o nosso convidado não chega, eu vou te dando uma palhinha disso, é tempo da gente inovar. Então você acha que eu tô aqui, hoje eu tô aqui no escritório, eu tô sem máscara também, porque aqui ninguém tá trabalhando. A única que tá vindo trabalhar aqui sou eu. Então eu tô sozinha aqui. Por isso que eu tô sem máscara. Mas todo mundo tá precisando inovar. Eu, você, os outros colegas que não estão aqui conosco. E essas lives do Carreiras, porque quarta-feira, toda quarta-feira a gente traz alguma coisa do Carreiras. O Carreiras é um projeto da UABDF que foi criado pela nossa conselheira Raquel Cândido, que teve essa ideia, que é uma coach de carreiras maravilhosa, para a gente poder tentar fazer uma formação para advocacia. Então, a gente tem um projeto presencial e a gente está criando agora um projeto virtual para a gente se adequar a esses novos tempos. Então, essas lives... Oi, Cacá! Karen entrou, um beijo. Essas lives que estão acontecendo às quartas-feiras desse horário, elas são para isso, para poder despertar você. Porque a coisa que eu mais quero na vida, para você ter uma ideia, a gente tem esse projeto e a gente tem o Residência Jurídica, que são aulas presenciais. A primeira turma nossa concluiu as aulas presenciais agora, e a empregabilidade desse pessoal já começou. Acabei de receber uma notícia que uma das nossas alunas desse projeto Carreiras acabou de ser contratada por um mega escritório com um excelente salário. Então, assim, eu fiquei super feliz, porque todo o tempo que a gente tem empregado, toda energia que a gente tem empregado para poder ajudar vocês, tá dando super certo. Então, para você ver como é que é, né, gente? Quando a gente se junta com gente que quer fazer o bem, dá muito certo. Então, esse dia de quarta-feira, esse horário, ele serve para isto. Ele serve para a gente falar um pouco sobre carreira, como você dá o up, como você tem ideias, como você tem insights para oferecer um trabalho melhor para o seu cliente, que tipo de atuação que você pode expandir. Nós ainda vamos fazer uma sobre a transversalidade do direito, como usar outras áreas do direito, para você que tem duas formações, por exemplo, economia, contabilidade, administração, psicologia. E outra coisa também que eu quero tratar em outra live que não é dessa, mas enquanto a gente espera eu vou falando, porque eu gosto mesmo de falar. Como isso pode agregar... Oi, Marlos, meu amigo querido, ele chegou, o nosso convidado. Ana, que tá me assistindo aqui, o Marlos chegou. Ah, agora eu vi. Ele já vai entrar comigo. Eu volto para falar desses negócios com vocês. Eu só tô aguardando ele aqui. Então tem muita pauta pra gente poder falar. Viva! Tudo bem, Cris? Tudo bem com você? Tudo ótimo. O povo tá entrando aqui que só na nossa live para poder ouvir a estrela da noite, que não sou eu, né? Quem me dera, quem me dera. Uma alegria estarmos aqui. O povo, até o professor Alexandre Moraes da Rosa, quando viu o nome do Marlos, ele compartilhou a nossa live de hoje. Pra vocês terem uma ideia do que esse cara é importante, tá? Então, só para você ver qual é o público dele aí. Boa noite, meu amigo. É um prazer a UABDF te receber. Você sabe que aqui nós temos, né? Te recebemos de coração aberto. Nossa amiga Daniela Teixeira foi a pessoa que nos ligou, né? Nos apresentou e me deu um presente, porque esse rapaz que aqui vocês estão é um monstro, tá, gente? Ele sabe muito. E nós vamos falar de um tema hoje muito legal, né? Quem me dera ser tudo isso. O Alexandre Moraes da Rosa é um fraterno amigo, uma pessoa com quem eu tenho aprendido tanto, porque o Alexandre traz hoje 2 pontos super importantes, Cris, que é, além da teoria dos jogos, que ele tem trazido já há bastante tempo e que é fundamental para nós, advogados, entendermos o funcionamento, a estratégia, ele hoje está discutindo também a questão da internet, dos processos digitais. E aqui ele usa uma expressão muito importante, e é legal a gente entender isso. Nós não podemos ser os advogados 3.0, né? Nós temos que ser os advogados 4.0 e, na verdade, nós temos que ser advogados 5.0. E nesse ponto, antes da gente falar do compliance, esse assunto é super interessante porque a OAB convive com esse problema todo dia
Enquanto nós temos advogados que estão equipados, têm scanners, têm equipamentos de computador, você tem muitos advogados, não são poucos, que sequer tem como enviar a petição digitalizada do jeito que os tribunais querem, sequer tem como fazer todo... Você imagina no processo criminal aqui a gente receber um processo, um maxi processo com 15 terabytes. Você não tem máquina para rodar isso se você não tiver 5.0. Então, não dá para ficar o advogado 3.0. Então, o Alexandre, quando viu o tema compliance, ele também se interessa, ele fez questão de compartilhar. E eu não posso, nesse começo também, deixar de cumprimentar você, muito especialmente, por toda a tua advocacia, por toda a tua trajetória na OAB, o presidente Délio e você, Cristiana, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fiz questão de votar, eu saí de Curitiba como advogado que sou da OAB do Distrito Federal, saí de Curitiba, fui a Brasília só para votar naquele dia, acompanhei a apuração, fui na festa da vitória de vocês e não posso deixar de transmitir um abraço fraterno para Daniela Teixeira, grande advogada, minha amiga, uma pessoa então, uma alegria estar aqui com vocês hoje na OAB do Distrito Federal. Aliás, é muito legal estar na OAB do Distrito Federal, mesmo não estando fisicamente em Brasília, mas esse momento de pandemia permite que a gente esteja em todos os lugares, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que tirar um fator positivo de tudo. E a pandemia, ela trouxe, né? Ela trouxe uma coisa negativa. Estou vendo que as pessoas estão entrando aí, o nosso vice-presidente da Caixa de Assistência, Mauro, as nossas conselheiras, para poder dizer que a gente está se aproximando, né? Então tem esse lado positivo, né? Talvez a gente não conversasse tanto ou não tivesse a oportunidade de estar num evento juntos, mas a internet nos aproximou. É verdade. Super importante. Esse é um quadro, Marlos, que a gente faz. A gente tem um projeto aqui na UABDF, que é o Projeto Carreiras, que a gente faz um curso de formação para advocacia. Então, quando eu vi que você me mandou, que você estava num evento para poder falar de compliance, já era uma coisa que eu queria falar há muito tempo aqui na área criminal. Porque eu quero tirar o povo da caixinha, sabe? Da casinha, de achar que é advocacia. E eu acho que a gente já tem assunto para uma próxima live, que é a Advocacia 5.0. As pessoas têm que... Então, eu acho que a compliance criminal é um tema assim, maravilhoso para a gente começar a dar ideias para as pessoas de diversificarem a sua atuação na esfera criminal, né? Então, eu queria que você estivesse falando um pouco sobre esse conceito de compliance aplicado para o direito criminal. Vamos lá. O primeiro ponto, e a gente vai aqui aquecendo para chegar no ponto forte do compliance, é que o compliance no criminal, especialmente, é uma energia limpa. E a gente percebe essa energia limpa quando a gente convida as pessoas para debater compliance. Você pode chamar o maior nome do direito para debater um mais interessante dos temas, tem uma repercussão. Se você chama alguém para falar sobre compliance, tem outra repercussão. Todo mundo gosta de compliance. Compliance é legal, compliance todo mundo precisa implementar, eu quero ter compliance, o que é compliance? Então, é muito bacana. E há 2, 3 anos atrás, eu fiz 10 vídeos de compliance, bem curtinhos, que estão lá no nosso YouTube, do Arnes de Oliveira e Andreasa, vídeos super caseiros. E lá que eu percebi como as pessoas gostam desse assunto. E por que as pessoas gostam desse assunto? Porque diferente de uma defesa criminal, diferente de um recurso criminal, diferente de grandes questões jurídicas, o criminal na cabeça das pessoas é energia limpa. E eu acho que é energia limpa mesmo. Por quê? Porque você na advocacia criminal, você pode trabalhar com uma advocacia preventiva. Nessa pandemia, nós percebemos, advogados, na maior parte, advogados criminais, que nós somos advogados de pronto-socorro. Então, nós, com essa característica, estamos em que situação nesse momento? Fora o Queiroz e algum outro assunto, não está tendo nenhum tipo de operação da Polícia Federal, Brasil afora. Nós vínhamos antes da pandemia com operação todos os dias, em todos os lugares, e os advogados criminais correndo para cima e para baixo com as operações. Quando vem a pandemia, para
o assunto. E aí você percebe, opa, eu sou um advogado de pronto-socorro, eu sou um advogado de emergência. E o que é o compliance? O compliance é uma advocacia preventiva. Você Uhum. pode atuar não só no compliance criminal, aproveitando que a gente está falando para jovens advogados também, mas no compliance ambiental, no Uhum. compliance tributário. Para quem não é da área jurídica e está nos assistindo, para o compliance do contador, que faz um compliance de contabilidade, para o setor, o advogado tributário que faz. Então, o compliance não é uma fala só uma fala jurídica, muito menos uma fala jurídica criminal. O compliance é um grande esforço que a empresa faz para prevenir a ocorrência de problemas. Quando a gente Uhum. fala de compliance criminal, a gente está falando de prevenir problemas criminais. Nós vamos Uhum. passar a monitorar riscos para que a empresa não pratique crime. Mas atenção, quem está nos assistindo, quando o cliente chegar no seu escritório e disser para você que o fato já ocorreu, você não resolverá isso com compliance. Neste Uhum. caso, você precisa de defesa criminal. O advogado não pode confundir um fato que já aconteceu de um fato que você vai monitorar riscos para que não aconteça. Uhum. Explico bem aqui para que as pessoas atentem a isso. Você pode entrar num problema de obstrução à justiça, você pode entrar numa série de problemas se você for limpar, se você for tentar apagar aquele fato que já aconteceu. Então, o Uhum. compliance, a grosso modo, salve Walter, alegria, ele é de grande importância para que você ajude a empresa a monitorar riscos e prevenir a existência de crimes. Ótimo. Oi, Rafael, Raquel Cândido, nossa conselheira federal, obrigada. Agora me Viva a doutora Raquel! chegou aqui para poder prestigiar a gente. Agora me fala uma coisa aqui, porque assim, quando você fala para mim, porque eu estou anotando para poder aprender, né? Porque semana passada eu aprendi que a gente tem que ter um coração ensinável. Então eu estou fazendo as lives, anotando tudo aqui no meu papelzinho, tá aqui. O povo que está assistindo a gente, se não está anotando, pode perder, hein? Quando você fala sobre essa compliance, você acha que a gente pode usar esse termo, então, mais para a gente poder trabalhar na esfera, por exemplo, de crimes financeiros, crimes tributários? Como é que eu uso esse instituto? Em que tipo de crime eu posso usar? Na verdade, essa é a minha dúvida. Na verdade, você deve usar o compliance para prevenir todos os crimes. Uhum. Evidentemente, nós estamos, neste caso, falando de grandes corporações, ou nós estamos falando de corporações. E eu, quando falo de compliance, gosto de dizer que as pequenas empresas também devem estar em compliance, as médias empresas também devem estar em compliance, e eu sempre digo, inclusive, para as pessoas, e eu dou esse recado, que nós, pessoas físicas, temos que estar em compliance. O que é o compliance? O compliance, para a gente sair do inglês, é a integridade. As minhas condutas têm que ser condutas íntegras. Se a pessoa jurídica segue um código de conduta, segue um código de integridade, e isso é o compliance, nós, pessoas físicas, também temos que seguir o nosso código de conduta e o nosso código de integridade. Por isso, se a empresa seguir um código de conduta, ela não praticará crime, seja na área ambiental, que é muito comum, seja na área financeira, que é absolutamente comum, na área de crimes tributários, Uhum. enfim, dentro dessa grande nuvem hoje que é a criminalidade econômica, Daniela Teixeira, tenho que interromper aqui para dizer, nossa presidente Daniela Teixeira, que eu chamo ela carinhosamente assim há muito tempo, já fiz uma homenagem enorme para você aqui no começo e tenho que te dar um abraço muito fraterno nesse momento, que eu gosto tanto de você, é uma advogada que é minha referência, e muito obrigado pela tua presença. Então, como eu estava dizendo, nós colocamos a empresa em compliance para que ela não pratique crime tributário, crime financeiro, nenhum Uhum. crime dentro desse sistema do direito penal econômico. Aham. Mas como eu faço isso, que é a tua pergunta? Uhum. Eu tenho que implementar o compliance.
E Uhum. como que eu implemento um compliance? As pessoas acham que isso é uma coisa muito complicada, muito complexa. Na verdade, nós temos hoje escritórios de advocacia, advogados especialistas em implementar compliance, nós Uhum. temos empresas especialistas também em compliance, mas a empresa em si, ela vai indicar uma pessoa que vai ser aquele que a gente chama de compliance officer, ou Ah, seja, o responsável pelo. Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. É que eu só tô respondendo Então, as mensagens aqui do povo. legal. Então a pessoa vai ter e vai nomear um compliance officer para que esse Uhum. compliance officer tenha autonomia para implementar o compliance dentro da empresa. E como Uhum. que esse compliance vai começar? Ele vai fazer uma investigação interna nos contratos, vai fazer uma investigação interna na contabilidade, vai fazer uma investigação interna em balanços, em licitações, para quê? Para fazer um mapeamento do risco, que é aquilo Uhum. que nós falamos. O compliance vai mapear riscos para impedir que ocorram crimes. Uhum. Super importante aqui para a gente que pensa em compliance. Não adianta colocar o baixo escalão, o baixo clero, não adianta colocar a classe média, a média da empresa operacional em compliance se a alta diretoria, se a cúpula da empresa não estiver em compliance. E é Uhum. aqui que surgem os problemas e que eu acho que a gente pode aprofundar o nosso tema se for essa a tua intenção, Cris. Eu acho que aí você falando tudo isso, e aí eu quero dar uma dica, mandar um beijo para a Selma, nossa conselheira, Dani, nossa sempre amiga querida, Marinela, nossa conselheira federal também, doutora Adélia também, conselheira, nós estamos prestigiados aqui essa noite, viu? Que legal. Eu quero dar uma dica para o pessoal que está me escutando. Gente, se vocês ouvirem atentamente o que o Marlos diz, na minha cabeça já começou a surgir várias possibilidades de atuação. Então, eu vou te dar um exemplo, Marlos. Eu tinha um cliente aqui no escritório, que ele já é meu cliente há muito tempo, porque ele saiu de um divórcio muito problemático. E a gente tinha muita Maria da Penha envolvida, apesar da gente ter convicção que ele não tinha feito nada. E eu comecei a atuar para ele em outras coisas, porque ele era um empresário. E uma das coisas era que ele fornecia uma alimentação, porque ele era dono de supermercados aqui em Brasília. E ele oferecia alimentação para uma entidade que presta serviço para o GDF. Só que essa entidade, assim, ela podia comprar arroz, feijão e fruta, por exemplo, e pedia coisas que não estavam nessa lista. E um dia ele virou para mim e falou assim: doutor, acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Então você traz aqui um dado muito importante, que é a gente oferecer esse trabalho para o cliente, né? Ou uma advocacia preventiva, ou um compliance para a pessoa, gente. Então, para você que está ouvindo a gente, que fala que não tem oportunidade, o que te falta, na verdade, é ideia. Então, assim, existem hoje os microempreendedores individuais, as empresas médias. Eu acho, Marlos, que elas vão precisar muito disso, com essa onda, Muito. com essa crise. Então, assim, gente, jovem advogado, você que está na advocacia, está sabendo, está perdido, está desesperançoso, acorda para a hora do Brasil. Passa aí nos comércios, perto da sua casa, oferecendo esse tipo de atividade. Porque eu acho que o Marlos deu uma ideia para a gente aqui sensacional. Então, eu acho que a gente pode aprofundar mais um pouquinho. Porque você vai falando e eu vou tendo ideia aqui. Não, eu vou acrescentar aqui na fala da nossa vice-presidente, Cris, o seguinte, e vou sair do compliance e volto em um minuto. Não se esqueçam também da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é apesar de uma postergação aí de um ano, e o Walter está nos acompanhando diretamente de São Paulo, com o escritório no Espírito Santo também, é especialista nessa matéria da LGPD. Todos os nossos clientes e todos aqueles que também não são os nossos clientes terão que, em 2021, estar adequados à LGPD. Quem vai fazer essa adequação na LGPD são os advogados. Agora, precisam ser aqueles advogados preparados, estudiosos, e agora é um momento que você, no meio de uma crise, você pode aproveitar para estudar, para se aprofundar e para oferecer esse serviço para a tua clientela. Então, no compliance, volto para o compliance, porque a Cris falou, então, de oportunidades, tem a LGPD e tem o compliance, e o compliance é uma grande oportunidade. O compliance tem um fator importante, que é instituir um canal de denúncias, que boa parte das pessoas em grandes corporações chama de hotline, ou seja, a linha vermelha. Essa linha vermelha, esse hotline, esse canal de denúncias, ele prevê que as duas partes elas têm
absolutamente total privacidade. Eu, enquanto funcionário de uma empresa, em qualquer escalão, posso e devo, dentro da regra de conduta de uma empresa, comunicar que está ocorrendo um fato criminoso dentro da empresa ou que está acontecendo alguma coisa dentro da empresa. E esse canal de denúncias, e aqui aprofundo um pouco, resgatando o ponto que nós falamos atrás de todos estarem em compliance, o baixo clero, o setor operacional e a alta diretoria, o alto escalão, precisam estar todos em compliance, porque o problema está em, alguns dos problemas, em o hotline acabar não tendo essa privacidade com a pessoa que faz a denúncia, ou seja, eu, enquanto funcionário da empresa Y, tomando conhecimento de um possível fato criminoso, ligo no telefone vermelho ou por escrito, enfim, faço uma comunicação certo de que não saberão quem foi e a empresa acaba sabendo e eu acabo sendo demitido. Esse é um problema importante que tem que ser tratado com muita seriedade pelo departamento de compliance. E a outra situação é que se a alta cúpula da empresa não entrar verdadeiramente dentro do compliance, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de compliance para inglês ver. Significa dizer, eu tenho um setor de compliance, o setor de compliance está estruturado, no papel ele está bonito, o funcionário recebe nessas grandes empresas um manual de conduta enorme, lê, toma ciência, ensina, diz que é responsável, o departamento de compliance está feliz, que está todo mundo em compliance, mas aquelas pessoas que são responsáveis por fiscalizar o compliance fazem vistas grossas para determinadas condições que acontecem dentro da empresa. Nesses anos de experiência, nós verificamos, por exemplo, que muitas fraudes corporativas, muitos crimes se dão por duplas dentro da empresa. Então, determinado diretor com determinado vice-diretor ou determinados diretores de áreas diferentes, porque nós sempre precisamos nessas grandes corporações duas assinaturas, eles combinam entre si, a alta cúpula faz vista grossa para esse movimento, porque ela sabe que isso está acontecendo, os outros diretores não sabem e o setor de compliance acaba descobrindo o crime no Jornal Nacional. Por quê? Porque ele está fiscalizando o papel. Eu fiscalizei que a pessoa assinou o livro, eu fiscalizei que a pessoa... É como se a pessoa batesse o ponto dentro das regras do compliance. Mas o compliance não está efetivamente fiscalizando. Aqui entra muito, e um grande amigo me deu essa dica quando nós discutimos compliance, entra muito importante o papel da auditoria. Ou seja, a auditoria precisa agir rigorosamente na fiscalização, porque nem sempre é o setor de compliance o responsável por essa fiscalização. Muitas vezes ele é responsável por implementar as normas, mas ele não tem poder de fiscalização. Em outros países, por exemplo, na Bélgica, nós temos uma profunda fiscalização do município, do Estado, do governo, de auditores independentes, de terceiros. E no Brasil isso não é muito comum. E é por isso que acontecem essas fraudes e o setor de compliance, de inglês ver, acaba sabendo que ocorreu um crime quando aparece a 7ª fase da Operação Lava Jato lá na televisão. É assim que a coisa na prática acaba acontecendo. Então, a gente vê que o comprometimento nessa questão da compliance tem que ser de todo mundo dentro da empresa, né? Tem que vir de cima para baixo, para que a coisa funcione, os canais têm que estar abertos, as pessoas têm que estar abertas. E eu acho que é uma coisa, assim, ótima, mas tem um professor no Rio de Janeiro, me esqueci, ele é um sociólogo bastante famoso, que ele fala muito sobre o jeitinho brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa perspectiva para que essa nova realidade nossa, ela entre para dentro das empresas, né? Porque a gente trabalha muito com isso, né, Marlos? Ah, será que não tem... Às vezes eu recebo muito pedido assim,
A gente tem uma ordem, muitas vezes, de tempo para poder conceder carteira das pessoas. Aí tem gente que me liga e fala assim, nossa, mas não tem um jeitinho de eu receber antes de todo mundo? Eu falei, não tem um jeitinho, porque existe um prazo, tem prazo de publicação, tem prazo para o conselheiro se manifestar. Então, assim, não tem muito o que fazer. Então, esse jeitinho brasileiro que ele fala lá em carnavais, heróis, enfim... o compliance, na verdade, ele quebra essa cultura do jeitinho brasileiro, né? Por isso que é uma coisa... fale. Pode falar, pode falar. Por isso que é uma coisa que eu acho que realmente as empresas... Eu tenho clientes aqui no escritório, por exemplo, de São Paulo, porque em São Paulo eles já são bem acostumados a isso, assim, sabe? Que eles me fazem uma série de exigências, viu? Para poder se adequar à norma de compliance da empresa. Então, assim, eles querem saber onde é o escritório, quem são os meus sócios aqui, quantas pessoas eu tenho. Então, assim, antes de me contratar, eles fizeram uma lista de exigências. E aí, na época, eu até pensei, gente, o que é isso? Agora, para contratar advogado é assim? Não, era para se adequar na regra de compliance, entendeu? Hoje eu entendo muito bem isso. Então, e hoje eu acho, até apesar de não militar nessa área, mas eu acho que é uma coisa que ressuscita um pouco da ética, né? Exatamente, e dentro disso que você colocou, até eu quero fazer um gancho aqui, Cris, e vou pegar bem esse ponto que você trouxe, que é super legal. O Paulo Maurício está nos dizendo que a OAB Distrito Federal tem as diretrizes do compliance, e já está implementada uma diretoria de compliance na OAB do Distrito Federal? Ainda não, nós estamos em fase de construção. Paulo Maurício, beijo, Poli, ele é o nosso tesoureiro, nosso diretor tesoureiro, mas a gente está em curso com isso sim, que é uma preocupação e uma promessa, Marlos, de campanha nossa. Então, a transparência, por exemplo, a gente está aprimorando. Então, tem uma série de coisas que as pessoas deixaram para trás e que agora nós estamos resgatando. A Dani está falando aí também. Então, a gente tem tentado, sabe? Agora eu vou te dizer uma coisa, não é uma tarefa fácil, viu, gente? Para quem está assistindo a gente aqui. É um trabalho hercúleo, porque você tem que quebrar o paradigma das pessoas que trabalham com a gente também, entendeu, Marlos? Foi muito legal essa vitória de vocês na OAB do Distrito Federal, porque quando a gente tem uma alternância de poder, como está acontecendo agora, a gente quebra paradigmas. Então, eu trabalhei muito com vocês nessa última campanha e sei que hoje estamos todos unidos e tem que ser assim na advocacia, lógico, mas é importante essa alternância justo para trazer mais transparência, para trazer mais fiscalização. Então, dá os parabéns para o Paulo, para você, para a Daniela, porque isso alterna o poder e a OAB fica maior. Eu fui presidente da OAB Curitiba aqui em 2003, 2004 e sei da dificuldade que é gerir a OAB, porque é um grande elefante branco, qualquer movimento demora muito. É aí que a gente perde em relação às startups, inclusive. Eu estava hoje de manhã assistindo uma palestra sobre governança e a pessoa dizia, aquele tempo que uma grande empresa demora para tomar uma decisão, e pode ser uma decisão de compliance, é o tempo que uma startup já lançou seu produto, já ganhou dinheiro, já decolou, já virou bilionária ou quebrou, enfim, já acabou, e a empresa ainda não conseguiu se movimentar. Assim é a OAB, ela é um grande elefante, a gente tem que fazer ele andar. Mas no ponto que você trouxe, foi super legal, porque essa questão das empresas pedirem para você e para outros advogados, para nós advogados, preenchermos determinados formulários de compliance, é o principal diferencial do compliance. Quem está em compliance tem um diferencial competitivo. Da mesma forma que hoje ninguém quer comer no Madeiro, porque o Madeiro fez aquela declaração absurda das mortes, e ninguém mais pisa no Madeiro, e Madeiro nunca mais, nós temos que lembrar que as pessoas fazem escolhas por esse tipo de coisa, por conta dos seus valores. Então, eu quero encontrar no compliance o meu valor. Então, a empresa que contrata um advogado precisa que este advogado esteja integrado com os valores dessa empresa. Porque se o advogado for um advogado trambiqueiro, se o advogado for um advogado processado no código de ética da OAB, se ele tiver uma série de dificuldades, isso denigre a imagem da empresa. Grande Delinho, uma alegria. Presidente! Tô lembrando do abraço que eu te dei, que recebi emocionado no dia da tua vitória. Tô aqui pela primeira vez na OAB do Distrito Federal, a Daniela
tá lembrando que eu estava na apuração, mas jamais esquecerei. Obrigado pela tua presença, sei da tua agenda e veja que a vice-presidente está ativa aí, veio me buscar aqui em Curitiba para a gente estar junto. Muito obrigado. Então, nós temos, e dentro desse conceito de você contratar pessoas que estejam de acordo com você, vejam vocês que nos assistem como é a cabeça da pessoa. A pessoa vai no escritório de um advogado, contratar um advogado para implementar o compliance. Contrata o advogado, assina o contrato e quando está saindo diz, doutor, mas as parcelas eu vou pagar por fora, tá ok? Quer dizer, ele está pedindo para a empresa dele que está te contratando para colocá-la em compliance para fazer o pagamento por fora para o advogado. Para quê? Para que o advogado e ele paguem menos tributo. O que acontece? Isso é crime, ponto. Mas além de ser crime, não é essa a nossa discussão hoje. A nossa discussão é, vocês imaginem que a empresa que contrata para um compliance é caso verídico. A empresa que contrata para um compliance, ela quer um compliance para inglês ver. Isso não resolve. A gente volta para o exemplo que eu dei para vocês, daquele livro da regra de conduta em que você está fiscalizando papel. Quando você está fiscalizando papel, está tudo bonito. E no exemplo que nós falamos agora há pouco, você fica sabendo do crime lá no Jornal Nacional. Exato. Então você precisa ter fiscalização, você precisa ter auditoria, você precisa ter, dentro da implementação do compliance, treinamento, você precisa ter transparência e você precisa ter também proteção para o departamento de compliance. Trago um exemplo ou outro para vocês. Determinado departamento de compliance contratou o escritório de advocacia para dar um parecer. Significa dizer o seguinte, o departamento de compliance apurou uma fraude, verificou que tinha uma fraude, levou isso para a diretoria da empresa e a cúpula da empresa resolveu demitir o funcionário. Para o departamento de compliance se precaver diante dessa decisão, ele contrata o parecer de um escritório de advocacia independente, sem vinculação com a empresa, especificamente para aquele caso, para avaliar se a sua decisão de orientar a diretoria para demitir determinado funcionário está correta ou não. Então, isso é um elemento de proteção também do departamento de compliance. Porque nessa segunda parte da nossa live, se interessar aos nossos ouvintes que podem fazer perguntas e a Cris está conduzindo super bem, a gente pode falar um pouco do Compliance Officer e da responsabilidade dele, que hoje é a grande discussão do compliance, mas daí é um ponto já mais aprofundado do problema do compliance. Então, não sei se o pessoal tem dúvidas até aqui, perguntas, enfim, que a gente possa debater e te ouvir, Cris, também. Ótimo. Então, a gente vê que a primeira coisa... Aí você sabe que me ocorreu uma coisa agora com essa sua fala. Porque se o compliance é uma coisa que está muito ligada à questão ética, eu tenho uma preocupação com a educação, sabe? Porque essas questões éticas, elas precisam ser trazidas logo nos primeiros momentos, eu penso, da vida das crianças, por exemplo. Então, essas noções, Marlos, eu acho que o Estado ele se preocupa muito na área de educação, eu falo isso como professora também, de escravizar muito as crianças e adolescentes, ensinando química, física, matemática. E talvez se preocupe pouco em você falar sobre ética e cidadania. Porque, veja, quando a gente chega com uma proposta dessa hoje para determinadas empresas, esse meu cliente que eu te falei, os supermercados que ele tem é na periferia da cidade. Por que que ele hoje se despertou para isso? Porque ele falou assim para mim, eu não posso querer um país melhor se eu estou fornecendo produtos fora da lista do que o governo autorizou para aquela entidade. Então, eu parei e falei para ele, é verdade. Então, vamos criar aqui vamos buscar um profissional para poder criar uma regra de compliance para você, nem que você tenha aqui um setor pequenininho, com uma pessoa só, para você começar a adequar as suas regras. No dia que ele veio aqui, ele até chorou, porque aí comecei a pegar pesado também, falei, ó, você está cometendo esse crime, esse aqui também. Doutora, eu vou sair daqui presa. Eu falei, quase isso.
Então, quando a gente fala de compliance criminal, porque veja, ali você tinha uma corrupção, por exemplo, ativa, né? Você tinha ali uma lavagem de dinheiro, porque se fornecia produtos para o dono desses lugares que forneciam serviços para o Estado. Então, quando a gente fala de compliance criminal, é exatamente para evitar esse tipo de coisa também, né? Da pessoa não aparecer, acabar abrindo o mercado um dia, tá com a polícia lá na porta dela, já com mandado de prisão contra ela. E aí ele até buscou, indiquei um colega que fazia isso muito bem, para poder começar a fazer essa adequação. E aí ele virou para mim, Marlos, e falou assim, doutora, você não sabe o tanto de coisa errada que eu fazia. Então, essa adesão a esse tipo de atividade, que é pouco vendida também pelos advogados, sabia? Assim, eu custei achar um colega aqui que soubesse fazer isso na área criminal, viu, Marlos? Assim, que tivesse mais expertise nessa área, para poder ajudá-la a mapear esses problemas, enfim, e acabar estancando essa sangria aí de uma possível prática de um delito. Então, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, inserir a questão da ética na educação das crianças, para esse tema da compliance não ser um bicho de 7 cabeças para as pessoas quando estiverem numa idade adulta, né? E eu acho que a segunda coisa é as pessoas se aprimorarem com essa temática para oferecerem isso como um tipo de serviço. E nesse ponto é importante nós entendermos que, diferente de um furto, ou de um roubo, ou de um crime tradicional, onde a pessoa tem um certo planejamento, no crime tributário, no crime fiscal, a pessoa ela não acorda de manhã e diz, hoje eu vou fraudar tributo. Exatamente. Ninguém, eu nesses 30 anos de experiência, eu nunca tive um cliente que tenha chego para mim e dito, doutor, eu realmente acordava de manhã para fraudar tributo. Diferente quando você tinha as grandes operações com dólar, por exemplo, um doleiro, quando fazia dólar black, no câmbio negro, esse doleiro tinha plena ciência de que aquele ato, e isso era comum na década de 90 no Brasil, nós tínhamos dólar vendido em todas as ruas, como é na Argentina hoje, o peso, o dólar, etc. Hoje não é mais, isso está bem estruturado. Naquela época o doleiro sabia, ele quando sentava para conversar com você, inclusive ele dizia, doutor, eu aqui sei que pratiquei um crime, a minha margem de lucro foi tanto, eu quero pagar o imposto aqui, eu quero pagar o advogado aqui, enfim, ele faz uma estruturação desse crime. No crime financeiro, no crime tributário, eu desconheço, na minha experiência, a pessoa que acorda de manhã e diz, eu vou sonegar. Ele sempre tem uma desculpa, e é uma desculpa perfeitamente válida do ponto de vista mental dessa pessoa. Significa dizer, se eu pagar o ICMS como o Estado me cobra, eu realmente não vou conseguir competir com o preço da China. Eu preciso sonegar o ICMS para competir o preço da minha furadeira com o preço da furadeira que vem da China. Eu preciso não pagar esse tributo porque a carga tributária impede o meu crescimento e as empresas estrangeiras estão entrando. Então eu tenho um fecho mental que não enxerga essa conduta como criminosa. Exato. Então a grande dificuldade do compliance criminal agir preventivamente é convencer o empresário da existência de crime, de determinadas práticas que podem configurar crime. E isto muitas vezes leva o empresário a achar que o advogado está fazendo, o advogado criminal, aquele terrorismo de dizer que ele pode ser preso, de dizer que ele pode sofrer busca e apreensão e etc. O que são coisas completamente diferentes. Então pressupõe uma relação de muita confiança com o advogado. Hoje nós temos no Brasil poucos, mas bons escritórios especializados em investigação interna. Então, normalmente, quando esses escritórios de advocacia encerram a investigação interna, a empresa se dá conta de que ela precisa efetivamente ter um departamento de compliance, porque ela percebe na investigação interna que vários crimes já ocorreram e ela quer brecar a existência dos próximos. Agora, se nós tratamos de pequenas empresas,
um escritório de advocacia pequeno, uma panificadora, um mercado, e que também precisam muito de compliance, a gente entra muito no segundo tema que você abordou, que é o tema da educação. Exato. E aqui tem um exemplo muito bacana e muito simples, em que a gente consegue enxergar claramente as coisas. Se eu estou num restaurante com a minha família, a conta vem à mesa, e o restaurante me cobrou uma bebida que eu não tomei, pode ser uma Coca-Cola a mais, um chopp a mais, ou uma garrafa de vinho que eu não tomei, com certeza todos nós vamos nos dirigir ao garçom, ao caixa, e dizer, olha, a conta veio a maior. Isso é ponto pacífico. Mas o contrário não é verdadeiro. Isso é verdade. Se aquele restaurante, esse mesmo restaurante que nós demos exemplo, te cobrar a menor, lógico que todos nós vamos comunicar, mas aqueles que não estão nos ouvindo, boa parte daqueles que não estão nos ouvindo, não vai comunicar ao restaurante. Exato. Que bom, veio a menor, levei uma vantagem. Antigamente era chamado da lei de Gerson, que agora completou a tricampeonato da seleção brasileira em 70, completamos aí 50 anos, e eu estava lendo as reportagens, apareceu o Gerson de novo, me lembro quando eu era pequeno, a lei de Gerson que queria levar vantagem, porque era um cigarro, a época, enfim, acabou colando isso nele. Mas esse jeitinho de levar vantagem tem a ver com a educação. Então, se o meu filho, quando eu faço este ato no restaurante, enxerga esse ato como normal, ele não vai, quando estiver gerindo uma empresa, achar que é um fato típico, punível e criminoso você sonegar tributo. Por quê? Porque lá atrás o meu pai ele deu esse jeitinho também. Então essa educação é uma educação que as escolas boas têm dado, muitas escolas da rede pública maravilhosas têm dado, mas que a família precisa dar e que nós dentro do compliance precisamos dar. Para quê? Para que a gente faça aquela fiscalização que eu estava comentando com vocês, que a Bélgica exerce plenamente, da auditoria, do terceirizado, do município, do Estado, porque senão, dentro das grandes corporações, ficam compliance para inglês ver. Preenche o livro, assina a norma, todo mundo está no papel, está bacana, tem um compliance, tem um diferencial competitivo, peguem as empresas todas envolvidas na Lava Jato, se não todas, para não generalizar, a maior parte delas tinham departamentos de compliance maravilhosos. E o que aconteceu? Aconteceu tudo que a gente assistiu. Por quê? Porque no papel estava bonito, mas na prática não tinha fiscalização. Ou porque o setor de compliance não fiscalizava, ou porque não era a função dele fiscalizar, ou porque a empresa não queria que fiscalizasse, ou porque a empresa não permitiu que um auditor independente entrasse. E tudo isso começa num ponto fundamental, que é educação. E parece piada, mas quando você chega numa eleição na Suíça, você tem uma urna em cada panificadora, em cada lugar pequeno, você tem uma urna. E aí você pergunta para o suíço, mas as pessoas não vão fraudar a urna? Exatamente. E a pessoa diz assim, mas por que alguém faria isso? A pessoa nem entende a pergunta. E então isso é um padrão cultural, lógico. E nós vamos devagarinho, eu percebo isso, tenho filhos pequenos e vejo meus jovens advogados e vejo meus alunos, está aqui o Pacelli, que foi um aluno e hoje é um advogado brilhante lá em Camboriú, em Santa Catarina. Essa é uma geração já muito diferente da nossa, muito mais forte educacionalmente, isso é bacana de assistir. Você deu esse exemplo da Suíça. Sim, eu fui com os alunos fazer uma pesquisa em sistema prisional, porque é uma pauta que eu gosto muito, assim, que me deixa muito feliz e eu faço uma coisa que eu gosto voluntariamente pelos outros. Aí, quando a gente chegou na Noruega, tipo Finlândia, porque a gente viajou para esses países, eu ficava olhando, porque a gente comprava o ticket do metrô e não tem ninguém para poder pedir o ticket para você, ou você passa lá na máquina e entra no metrô. Aí eu olhando para um lado e para o outro e perguntei para os alunos, Marlos, falei, gente, cadê a pessoa aqui para poder controlar esse negócio? Aí eles falaram, professora, aqui não tem isso não. Aí eu falei, meu Deus, eu quero morar aqui nesse lugar. É disso que nós estamos falando. As pessoas só valorizam o compliance
quando elas têm essa mudança de mentalidade. Porque assim, gente, o que a gente vê, a gente que atua na área criminal, é que várias coisas poderiam ter sido evitadas, né, Marlon? Se a gente tivesse um setor dentro das empresas funcionando corretamente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que está com uma massa falida super grande, mas respondendo um processo não, um inquérito hoje na Polícia Federal, e que eu falei para ele, eu falei, bem, se a gente tivesse feito um planejamento para vocês antes, nada disso estaria acontecendo. Agora você, com 74 anos, respondendo a um inquérito por conta de fraudes previdenciárias. Então, assim, isso são coisas, meus amigos ouvintes, que um setor de compliance, ele resolveria esse problema para a pessoa. Ele não teria deixado isso acontecer, porque ele teria identificado o problema nesse repasse para a Previdência desses valores, que agora viraram valores assim que a Fazenda está cobrando, que para eles são impagáveis. Então, é disso que nós estamos falando, né, Marlos? Então, quando a gente fala dessa questão de você adotar esse tipo de postura ética, ter esse planejamento do compliance, é para evitar problemas que nós, advogados, sabemos no que isso vai dar. Porque é o gasto conosco, é o gasto para ressarcir o Estado nesses crimes tributários, desses impostos. Então, assim, a perda para a sociedade pode ser grande, porque às vezes aquela empresa empregava numa cidade pequena metade da comunidade, vai ter que fechar, porque já não dá conta de subsistir. Então, quando a gente fala dessas boas práticas, elas têm um efeito, inclusive, social muito importante, que é você sedimentar a ética, é você manter os empregos das pessoas. Tem uma série de coisas, né? E teve até uma pessoa que fez uma pergunta antes aqui, que ela perguntou assim para você, por que os empresários eles não querem adotar essas práticas 100% legais? A pessoa fez uma pergunta anteriormente. Eu estava aqui verificando justamente o Eduardo, lá de Camboriú, que fez a pergunta. Quero cumprimentar o Leonardo, advogado aí no Distrito Federal, amigo nosso, a Grace também aí do Distrito Federal, a Luísa Terra aqui de Curitiba. E essa pergunta do Pacelli, ela tem uma resposta bem curta e que simplifica toda a nossa discussão. Nós não confiamos nas nossas instituições. Nós não confiamos nas nossas instituições. Porque essa é a grande diferença entre nós e, por exemplo, para onde eu tenho ido estudar bastante, a Alemanha. Porque aí você tem o seguinte, você como não confia na instituição, você vai dar o teu jeito. Então, quando o Eduardo pergunta... Por que você acha que a maioria dos empresários acredita que uma empresa não pode funcionar 100% legal? Sempre ouço isso da maioria dos empresários e que acham isso normal. Você ouve isso e todos nós ouvimos isso, Pacelli. Os empresários acreditam que não pode ser 100% legal, por quê? Porque eles não confiam na instituição. Qual instituição? No Estado brasileiro mesmo. Porque se eu confiar no Estado brasileiro e souber que o Estado brasileiro vai me devolver mais do que aquilo, ou pelo menos aquilo que eu estou entregando para ele enquanto meu sócio, quer dizer, aqui no escritório da advocacia, no escritório da advocacia de qualquer um de vocês, em qualquer empresa, pequena, média ou grande, nós temos um sócio. Esse sócio é o Estado. O que o Estado nos dá? O Estado não nos dá nada. Absolutamente nada. Hoje ele nos dá um fascista desse que está aí, inquilino do palácio, fazendo esse horror todo que ele faz todo dia. Então nós não confiamos na instituição, não é no presidente da República, não é no presidente do Congresso, não é no presidente do Supremo, não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com a instituição. E enquanto nós não valorizarmos a instituição e ressignificarmos a instituição, e a instituição, em contrapartida, nos der garantias, certezas, nós vamos ficar nesse movimento. Porque trazendo para o nosso caso concreto aqui, saindo do Estado, quem de nós se submete ao judiciário enquanto parte com confiança? Quem de nós aqui é capaz de dizer, não, eu posso ser acusado criminalmente de um fato que eu não cometi e eu tenho a maior tranquilidade do mundo que o Ministério Público não vai oferecer a denúncia porque ele vai perceber, eu tenho a maior tranquilidade do mundo que o juiz vai me absolver. Se algum de vocês
tiver essa confiança, me procure nos meus canais aqui no Marlos Arnes Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu vou passar meu celular para vocês e faço questão de ir almoçar ou jantar ou fazer um Zoom, porque eu preciso encontrar alguém que aceita se submeter ao judiciário. Porque aqui não tem parte, aqui somos todos advogados ou da área jurídica, nós não confiamos no nosso judiciário. E isso não quer dizer que o Supremo está certo ou errado, que o Tribunal de Justiça está certo ou errado, que as pessoas... Não, é instituição mesmo. Então, quando o Pacelli pergunta por que as empresas não querem estar 100% legal, por que elas não querem estar em compliance, porque a gente não confia na instituição. E isso é uma história. Precisa passar mais uma década, 2 décadas, 3 décadas. A Jani Ribeiro colocou que é o hábito de insistir na importância da integridade. Isso vai mudando a geração de geração e uma hora nós vamos encontrar o caminho. Mas enquanto isso, nós temos que dar diferenciais competitivos para as empresas que estejam em compliance. E isso as leis estão fazendo. Você já tem redução de multa para as empresas que estiverem em compliance. Você tem, hoje, grandes licitações que só são feitas se as empresas estiverem certificadas pelo compliance. Ou seja, você vai trazendo para o mercado aquilo que nós falamos no primeiro minuto da live, quando eu estava elogiando a Daniela Teixeira e a Cris. Compliance é energia limpa. Quem tiver energia limpa para vender vai ganhar mais. E ganhar mais significa estar em compliance. Eu preciso estar 100% legal, pagar todos os meus tributos, não cometer um crime e ter certeza de que o mercado me reconhece assim e ter certeza que o Estado me recompensa por isso, me devolvendo em educação, em saúde, etc., todos os tributos que eu pago. Essa é a fórmula mágica do compliance. Eu sou otimista, chegaremos lá. Não, eu também sou otimista. Pensa numa pessoa positiva, sou eu, viu? Eu também acho que, eu acho que dentro da sala de aula, o nosso principal papel como educador é fazer isso com os alunos, né? Você criar uma geração de pessoas que realmente repensem essa questão dessas nossas estruturas, essa questão ética. E eu falo muito isso com os alunos, assim. Nessa situação que a gente está passando agora, a gente está tendo que, em termos de acadêmicos, remodelar as nossas formas de avaliação. E uma das coisas, Marlos, que eu passei para eles por e-mail foi o seguinte, falei, olha, eu vou passar a prova virtualmente e cada um aja do jeito que achar melhor. Se você quiser copiar do outro, se você quiser... Agora, sim, não reclame se quem nos governa faz isso também. Porque quem vai lá e copia sem ser sincero consigo mesmo, está fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente fala na adoção desse tipo de medida, e eu acho também que está coberto de as pessoas que aderem a esse tipo de projeto, fazem as coisas corretas, têm o compliance implementado de forma verdadeira, elas precisam ter um diferencial. Eu acho que a própria lei de licitações ela já tinha que ter sido alterada para você colocar isso como uma exigência para as empresas participarem. Porque, veja, se a gente partisse para uma outra discussão aqui nessa área licitatória, qual é o maior problema dos problemas licitatórios que a gente tem? Empresas que vão à falência de terceirização, que criam um novo quadro societário e estão lá de novo competindo. Estando inidôneas, não pagaram o salário das pessoas. Então, assim, uma forma talvez de você coibir que essas pessoas elas venham de novo para dentro das estruturas estatais e prestem serviços mesmo já substituindo outras que tiveram problemas. Isso eu trabalhei em controle interno muitos anos, Marlos. Antes de vir para a advocacia criminal, que sempre foi a minha paixão, sempre fui controladora. Então, apesar de não atuar no compliance, é uma área que eu gosto demais. Então, o que a gente via? A gente não tinha como evitar isso. Aí estava lá de novo o dono da empresa, com a mãe agora no quadro societário, prestando serviço de novo, de vigilância, de limpeza dentro das estruturas públicas, entendeu? Então, assim, se a gente quer moralizar isso mesmo, o Estado tinha que ser o primeiro a exigir isso. Porque daí as empresas já iam ter que entender que elas têm que ter um plano de compliance implementado para poder prestar serviço para o próprio Estado. É isso aí. Inclusive, existe, e muita gente pergunta, existe o compliance para as empresas públicas. E isso inclusive, tem previsão legal de que aconteça
esse compliance, que é a Lei 13.303 de 2016, que regulamentou o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e as subsidiárias, orientando compras, licitações, etc. Então, a gente está fazendo esse movimento, e eu queria aqui, Cris, dar um abraço enorme na Tairane, que está nos assistindo. Você conhece a Tairane. E vou cometer uma inconfidência, já que ela está aqui. Aqueles que forem amigos dela, tiverem o WhatsApp dela, mandam um WhatsApp perguntando para ela da maior audiência que ela já fez, qual foi, pergunta se ela tem foto da audiência, vai sair coisa boa daí, viu? É uma dica. E eu quero cumprimentar o Paulo Naviak, o Jorge Cury, de Curitiba, e tá nos assistindo, Cris, a Camila Forigo, que foi a live que você viu semana passada, e que tem o livro do Compliance Officer, é uma advogada maravilhosa aqui de Curitiba, super entendedora do tema do Compliance Officer criminal. Fica a dica do livro dela para vocês lerem, o livro da Camila Foriga, é muito legal. E as empresas públicas, tanto quanto as empresas privadas, devem estar em integridade, assim como as grandes, as pequenas e as médias. Não tem desculpa. A pessoa sempre tem, isso não dá certo no Brasil porque o Brasil é muito grande, a empresa é muito grande, tem que ter compliance. Isso não dá certo porque o nosso estado é muito pequeno, a empresa é muito pequena, tem que ter compliance. Como que faz o compliance? Do jeito que nós falamos no começo da live. Vai nomear um compliance officer, vai fazer as regras de integridade, vai cumprir. O que não pode fazer? Não pode fazer compliance para inglês ver. Não, você não vai verificar papel, aceita tudo. É aí nos papéis que tem as fraudes, normalmente nessas duplas que eu falei para vocês. Esse é o resumo da nossa conversa, né, Cris? A gente está caminhando para os 5 minutos finais e alguém comentou aí uma coisa engraçada, que o compliance é a precificação. Quem faz está na frente no mercado. Eu acho que para aqueles que estão... eu vi, Elis, porque deu um probleminha aqui no meu celular, mas agora não vai travar mais, não. Eu acho que realmente, que isso tá, Camila aí te cumprimentando, Camila, um beijo, viu? Eu vi a live que ele fez com você, eu quis copiar, viu? Porque coisa boa a gente tem que replicar, viu? Então, assim, eu acho que é uma coisa mesmo assim, Marlos, que eu acho que coloca as empresas na frente, a gente tem que ter essa consciência, principalmente para aquelas empresas que prestam muito serviço para internacionais. Então, assim, muitos países já exigem esse tipo de né? Desse tipo de planejamento. Por isso, pessoal, que aí vai a ideia, né? Da gente oferecer, você estudar, né? E oferecer esse tipo de atividade. Então, eu quero que você passe aí para suas considerações finais, que o nosso tempo está terminando. Meu grande amigo José Ricardo, que está sempre nos assistindo, e ele coloca das empresas públicas. Justamente a Lei 13.303 de 2016, ela prevê que o Estatuto das Empresas Públicas deve prever uma área de compliance e que a área de compliance deve avisar diretamente o Conselho de Administração quando detectar operações suspeitas. Inclusive, esse é um dos critérios para nós avaliarmos se o Compliance Officer responde ou não legalmente quando ele está praticando o serviço dele. Aquela discussão criminal, compliance officer garante ou não é garante, etc., você tem que verificar. Estava conversando com a Mariana Michelotto, que hoje está nos assistindo, o Luiz Roberto, discutindo o tema. Você tem que delimitar a função do compliance officer, delimitar a competência do compliance officer, a extensão do que ele deve fazer, verificar quando acontece um crime, se ele comunicou às áreas competentes, para aí verificar em cada caso concreto se ele responde legalmente ou não. Se isso fosse fácil, a Camila não precisaria ter escrito o livro dela de Compliance Officer. Isso é complicadíssimo. Mas esse é o resumo de como eu entendo as coisas para fazer a verificação da responsabilidade do Compliance Officer. E na pergunta do José Ricardo, a Lei 13.303 prevê exatamente isso. Oi, pessoal, a gente caiu porque assim, o assunto ele é super grande, né? Tem muita coisa para poder falar. Ele não bota aqui. Eu gosto de falar e o Marlos também. Mas eu só tô voltando aqui para a gente poder finalizar essa live, que foi maravilhosa, porque você viu que ele sabe muito, ele entende de muita coisa. Tô pedindo para ele voltar só para a gente finalizar, porque ele estava falando de super importante. Ele tá voltando aqui.
Vamos dar 5 minutos aqui e a gente volta já já para a gente poder finalizar, porque esse assunto ele não pode. Voltamos aí, ó, porque cai com 1 hora. Mas vai lá. Mil desculpas. Quando a gente não está, quando a gente não está hospedando a live, a gente não enxerga o reloginho e problema. Mas eu estava justamente só dizendo que na Lei 13.303 ela previu que as empresas públicas tenham também o departamento de compliance, que nas operações suspeitas ele deva comunicar ao Conselho de Administração diretamente, e dizendo que a Petrobras, depois de todo o processo que ela passou na Operação Lava Jato, ela implementou um programa fantástico de due diligence, de integridade e de compliance, e que nos editais de contratação de serviços hoje, os formulários e todos os preenchimentos e tudo estão dentro das melhores normas. Então, era finalizar com isso, dizendo para vocês que eu estou super à disposição nos meus canais do Instagram, do Twitter, do Facebook, do LinkedIn, Marlos Arnes, também no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, onde eu vou depois puxar a live para ficar lá ao vivo, que foi uma grande honra, maravilhosa, o convite da Cris. Eu sou teu fã, Cris, você tem brilhado aí, tem valorizado os advogados, os jovens advogados, levado à OAB do Distrito Federal, e eu estou com o coração cheio de alegria de você ter me convidado. Muito obrigado. Ah, meu amigo, a alegria é toda nossa. Eu acho, gente, que a gente tem que fazer um curso pela ESA. Vou propor isso para o Rony, um curso nacional para a gente chamar a Camila, para a gente poder falar pouco sobre compliance na área criminal. Você fica falando, eu fico tendo 1000 ideias e aqui anotando, né? Porque eu sou a louca dos projetos. Mas o meu convite, porque eu acho que esse assunto, a Camila até falou aqui, que tem muito mais para falar e eu fico super curiosa para poder ouvir. Vamos montar um curso, pessoal, com o Marlos e a Camila, porque eu acho que vai bombar. E a gente deixa isso disponível para advocacia lá pela nossa ESA Nacional. Marlos, foi um prazer, meu amigo. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Uma alegria. Abraço. Um beijo. Tchau. Tchau.